Mas afinal, Tássia, o que é uma função modular? Uma função modular é uma função que vai dos reais aos reais. Ela é uma função que associa qualquer número real com o seu módulo, e vale salientar que o conjunto domínio é pertencente a todos os reais, enquanto que o conjunto imagem são os reais positivos. Mas por que o conjunto imagem são os reais positivos? Como vocês puderam observar, o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero, então será apenas valores positivos. Por isso que o conjunto imagem pertence aos reais positivos. Temos essa denominação, f de x igual a módulo de x, né? Nossa função, né? Que vai associar o módulo. Então, a nossa função é definida por f de x igual a x, se o x maior ou igual a zero, e menos x, se o x menor que zero. Vamos analisar, então, o gráfico da seguinte função, f de x igual a módulo de menos x. Inicialmente, nós não iremos utilizar aquela nossa definição. O que é que nós vamos fazer? Bom, primeiramente, nós vamos analisar o gráfico da função sem a utilização do módulo, ou seja, nós pegaremos essa função f de x igual a módulo de menos x e iremos analisar g de x igual igual a menos x. A partir daí é que nós iremos construir o gráfico da função, somente analisando. Então, como ficaria o gráfico da função menos x? Este seria o gráfico da função menos x, certo? Correto. Mas lembra que o conjunto imagem da função é sempre os reais positivos, ou seja, não tem essa parte aqui, ó, que está toda negativa, tá vendo? Então, o que é que aconteceria com essa parte? Bom, o módulo presente na lei da função faz com que a parte do gráfico que se localiza abaixo do eixo x, ela reflita no momento em que toca o eixo y. Então, esta parte que está abaixo do gráfico seria refletida totalmente para a parte de cima do gráfico, para que toda a imagem seja positiva. Então, nós ficaríamos com este seguinte gráfico. Tá vendo? Ó? Essa parte aqui, ó, que está contendo valores negativos, seria refletida para a parte de cima e ficaríamos com este gráfico. Então, este gráfico é o nosso gráfico referente a f de x igual a módulo de menos x. Então, agora vamos analisar o gráfico da função f de x igual a módulo de x, só que nós iremos utilizar valores. Então, vamos lá, lembrando, né, que a nossa função é dada por f de x igual a x, se o x é maior ou igual a zero, e menos x, se o x é menor que zero. Então, nós vamos analisar cada um desses casos. Vamos distribuir valores para x maior que zero. Pronto. Eu escolhi dois valores, o 0 e o 2. Então, quando o x ele for maior que zero, teremos x, ou seja, o próprio número, né? Então, x igual a 0, seu f de x também é 0. Então, teremos o ponto 0 e 0. X igual a 2, f de x igual a 2. Então, teremos o ponto 2 e 2. E vamos fazer este gráfico. Este gráfico é justamente esta reta. Agora, Tássia, se pegarmos os valores negativos, bom, se pegarmos os valores negativos, nós teremos que f de x é igual a menos esse valor negativo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu escolhi o menos 2 e o menos 1. Então, se o nosso x é menos 2, será menos o que está se referindo a x, ou seja, menos menos 2 igual a 2. Então, temos nosso ponto menos 2 e 2. E o nosso ponto menos 1 será menos 1, que será igual a 1 positivo. Então, nós teremos nosso outro ponto, menos 1 e 1. E também construiremos o gráfico referente a essa parte, que será este gráfico aqui. Ok? E agora, o que é que nós vamos fazer? Bom, já que nós já construímos os nossos dois gráficos referentes a cada uma das sentenças, né, f de x igual a x, se o x é maior ou igual a zero, e f de x igual a menos x, se o x é menor que zero, o que nos resta agora é juntarmos esses gráficos e nós ficaremos com este gráfico. Percebam que o gráfico do módulo de x é justamente igual ao gráfico
do módulo de menos x, justamente porque não importa o valor que você adicionar, o valor de x, não importa qual seja esse valor, tanto positivo quanto negativo, que ele sairá positivo e ficará com este gráfico aqui, correto? Então, já que nós já vimos como é o gráfico de uma função modular do tipo f de x igual a módulo de menos x e módulo de x, nós vamos observar como que ocorre a translação do gráfico da função modular. Então, nós vamos comparar algumas funções modulares. A primeira, que é f de x igual a módulo de x, nós observamos ainda há pouco o seu gráfico. A outra função que nós iremos comparar é g de x igual a módulo de x menos 4 mais 2. E a outra, h de x igual a módulo de x mais 3 menos 1. Então, vamos analisar os gráficos. Pronto, dado esses gráficos aqui, dessas funções, o que é que nós podemos perceber? Que houve uma translação, referente ao gráfico inicial, que é módulo de x. Ok? Percebam que aqui nós temos módulo de x. E o que é que está diferente dessa daqui, tá? De g de x? Bom, vocês podem observar que dentro do módulo, o x está acompanhado de um número negativo. Então, quando tiver um número dentro do módulo, significa que este gráfico ele será transladado horizontalmente. Ou seja, como nós podemos observar aqui, ele foi transladado horizontalmente. E esse 2 que está fora do módulo, tá? Esse 2 que está fora do módulo significa que o gráfico ele será transladado verticalmente. Então, duas coisas para lembrar. Quando o número está dentro do módulo, ele vai ser transladado horizontalmente, e quando o número está fora do módulo, ele será transladado verticalmente. Mas como isso vai acontecer, tá? Como é que eu vou saber se o gráfico vai ser transladado para cima ou para baixo, se ele vai ser transladado para a esquerda ou para a direita? Vamos analisar. Quando o número estiver fora do módulo, se esse número, ou seja, se k for maior que zero, o gráfico será transladado para cima. Vamos observar, nessa g de x, o número que está fora do módulo é o 2 e ele está positivo. Então, ele vai ser transladado 2 unidades para cima. Estava aqui, transladou 2 unidades para cima. 1, 2, justamente aqui. Se não tivesse mais nenhum número, ou seja, se fosse somente módulo de x mais 2, esse gráfico seria desse jeito aqui, do mesmo jeito de f de x igual a módulo de x, só que 2 casas acima. Então, seu ponto seria exatamente aqui. Porém, nós podemos observar que tem um número dentro do módulo, mas isso nós vamos observar já já. E se o k ele é menor que zero, ou seja, se o número que está fora do módulo ele for menor que zero, então ele vai ser transladado para baixo, que é no caso aqui do nosso h de x, o número que está fora do módulo. Ele é negativo, menos 1, então ele vai ser transladado para baixo. Foi o que aconteceu aqui, menos 1 para baixo. Então, fixe bem isso aí. Se o número estiver fora do módulo, ele será transladado verticalmente, ou para cima ou para baixo. E isso se dará a partir de quê? Se esse número ele for maior que zero, ele será transladado para cima, e se esse número for menor que zero, ele será transladado para baixo. E se o número estiver dentro do módulo, Tati? Bora lá. Se o número estiver dentro do módulo e esse número for maior que zero, ou seja, for um número positivo, ele será transladado para a esquerda. Por exemplo, na nossa função aqui h de x, nós temos módulo de x mais 3. O número que está dentro do módulo é 3, esse número ele é positivo, então ele vai ser transladado 3 casas horizontalmente, aqui ficando com esse ponto, certo? Ele foi transladado 3 casas para a esquerda da origem, como vocês podem observar. E se o número, ou seja, se o nosso k ele for menor que zero, então ele será transladado para a direita, como é o caso da nossa função g de x. Nós temos o menos 4, então ele foi transladado 4 casas para a direita. Então, a partir dessas informações, vamos
né, encontrar a função modular dos seguintes gráficos apenas analisando cada gráfico. Temos esse gráfico, né? Primeiramente, devemos lembrar que o quê? Que o nosso f de x igual a módulo de x. Percebam que o nosso gráfico ele foi transladado como? Ele foi transladado verticalmente ou horizontalmente? Ó, podemos observar, né, que ele foi transladado, ó, horizontalmente. Se ele foi transladado horizontalmente, então o nosso número ele está dentro ou fora do módulo? Ele está dentro do módulo. E quantas casas que ele foi transladado horizontalmente? Ó, percebam que, ó, que é o nosso ponto 0 e aqui é o nosso ponto menos 1. Então, ele foi transladado uma casa horizontalmente. Mas lembrando, quando ele é transladado para a esquerda, então esse número é positivo. Então, a nossa função é f de x igual a x mais 1. Esse mais 1 aqui, esse 1 significa que o gráfico, né, foi transladado uma casa para a esquerda, como nós podemos observar. Vamos então para outro exemplo. Nesses dois exemplos aqui, então vamos lá. Temos o nosso gráfico vermelho e o nosso gráfico rosa, certo? No nosso gráfico vermelho, ele foi transladado como? Nós podemos observar que ele foi tanto transladado verticalmente, ó, ele transladou verticalmente, como horizontalmente, certo? Então, o nosso g de x vai ser módulo de x menos 1 mais 2. Por quê? Porque ele foi transladado uma casa horizontalmente, que é o que está dentro do módulo. Se ele foi transladado uma casa horizontalmente para a direita, então esse valor ele é negativo, ó, x menos 1. E ele foi transladado também verticalmente. Quantas unidades? 2 unidades. Ó, você está vendo aqui o ponto, ó, que é 0, né? Ó, 1, 2. 2 unidades. Então, é mais 2. E no caso, esse gráfico aqui, Tássia? Ó, esse gráfico aqui, no caso, ele foi transladado apenas horizontalmente, ó. Quantas unidades? Uma unidade. Se ele transladou horizontalmente, então o número está contido dentro do módulo. E ele transladou para onde? Para a direita. Então, o valor que está dentro do módulo, ele é negativo. Portanto, a nossa função é h de x igual a módulo de x menos 1. Outro exemplo. E esse gráfico aqui, Tássia? Neste caso, esse gráfico, ó, ele foi transladado apenas verticalmente, ó. Certo? Quantas casas, Tássia, que ele foi transladado verticalmente, ó? Nosso ponto 0, 1, 2. Então, ele foi transladado 2 casas verticalmente. E quando o gráfico ele é transladado verticalmente, isso significa dizer que o número ele está fora do módulo. Então, seria módulo de x menos 2. Menos 2 por quê, Tássia? Porque o gráfico foi transladado, ó, para baixo. Lembra? Quando o número ele está contido dentro do módulo, se esse número for positivo, o gráfico será transladado para a esquerda. Se for negativo, o gráfico será transladado para a direita. Se o número estiver fora do módulo, tá? Se estiver fora do módulo, se for positivo, ele será transladado para cima. E se for negativo, ele será transladado para baixo. Então, isso é algo muito interessante, porque você não precisa necessariamente fazer todos os cálculos para descobrir qual é a função referente àquele gráfico. Você pode muito bem analisar. Claro que, em algumas situações, de fato, nós teremos que utilizar o cálculo matemático. Mas, nesse caso, nós podemos retirar, né, a função modular apenas analisando os gráficos. Então, vamos lá. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 3 mais x? Vamos lá. Primeiramente, vamos analisar cada um desses módulos. Na nossa função, nós temos módulo de x menos 3 mais o módulo de x. Então, vamos lá. De acordo com a nossa definição de função, o módulo de x é igual a x, né? Se o x maior ou igual a 0, menos x, se o x é menor que 0. Então, o nosso módulo de x menos 3 vai ser o que está dentro do módulo, ou seja, x menos 3, se x menos 3 for maior ou igual a 0. Passando esse menos 3 para o outro lado, né, fica se x maior ou igual a 3. E vai ser menos o que está dentro do módulo, ou seja, menos
x menos 3 se o que está dentro do módulo for menor que 0, ou seja, se o x for menor que 3. Enquanto que o nosso módulo de x, né, vai ser x, se x maior ou igual a 0, e vai ser menos x, x menor que 0. Vamos analisar aqui, porque nós teremos que analisar 3 casos. Como aqui nós tivemos o x maior ou igual a 3, então nós teremos que analisar esse intervalo quando o x é maior que 0, quando o x está entre 0 e 3 e quando o x ele é maior ou igual a 3. Então vamos lá? Olhando aqui na nossa tabelinha. Quando o x for menor que 0, nós usaremos qual expressão? X menor que 0, usaremos menos o que está dentro do módulo, ou seja, menos x menos 3, ok? Então, vamos lá. Menos x menos 3. E quando o x estiver entre 0 e 3, então nós usaremos menos x mais 3. E quando o nosso x for maior ou igual a 3? Quando o nosso x for maior ou igual a 3, usaremos x menos 3, ok? Então, vamos lá. No caso do módulo de x. No caso do módulo de x, nós usaremos menos x, ó, quando o x for menor que 0. Quando o x estiver entre 0 e 3, ou seja, se está entre 0 e 3, ele é maior do que 0, então usaremos x. E se o x for maior ou igual a 3, nós usaremos também o x, correto? Pessoal, aqui está um pequeno erro, viu? Aqui não é menos x menos 3, é menos x mais 3, ok? Então, vamos lá. Aí, a partir daí, o que é que nós faremos? Nós faremos a interseção desses valores para descobrirmos quais expressões nós iremos utilizar para esboçar o gráfico de módulo de x menos 3 mais módulo de x. Então, vamos lá. Somando aqui, né? Já que o sinal que está entre esses dois módulos é a soma. Menos x, menos 2x. No caso aqui seria um mais. Então, mais 3. Menos 2x mais 3, quando o x for menor que 0. E nesse caso aqui, ó, menos x mais x dá 0, então só sobra o nosso 3. Então, será 3 para x maior ou igual a 0 e menor que 3. X mais x, 2x, repete o menos 3. E será 2x menos 3 quando nosso x for maior ou igual a 3. Trazendo de volta, né, a nossa parte do f de x igual a módulo de x menos 3 mais o módulo de x, ficamos com os seguintes valores. Quando o x ele for menor que 0, utilizaremos essa expressão, menos 2x mais 3. Quando o x estiver entre 0 e 3, ou seja, pode ser igual a 0, e menor que 3, nós usaremos o 3, ou seja, qualquer valor que você adicionar será igual a 3, nesse intervalo, claro. E quando o x for maior ou igual a 3, nós utilizaremos essa expressão, 2x menos 3. Então, vamos adicionar os valores, né? Pronto, aqui é como a nossa função ficará, né? Então, vamos lá, analisar quando o nosso x for menor que 0. Quando o nosso x for menor que 0, nós usaremos menos 2x mais 3. Então, vamos substituir por esses dois valores aqui, menos 2 e menos 1. Então, substituindo aqui, fica menos 2 vezes nosso x, quem é? Menos 2, mais 3. Menos 2 vezes menos 2, igual a 4. 4 mais 3, 7. Então, nosso ponto é menos 2 e 7. Nosso outro ponto, menos 1. Então, vamos substituir o x por menos 1. Ficaremos com menos 2 vezes menos 1, mais 3. Menos 2 vezes menos 1, igual a 2. 2 mais 3, igual a 5. Então, nós ficaríamos com este ponto, menos 1 e 5. Vamos analisar agora quando o x for maior ou igual a 0 e menor que 3. Então, vamos analisar esses dois pontos aqui, né? 0 e 1. Então, se o x for 0, o resultado vai ser igual a 3, né? Como nós observamos aqui. Quando o x for 1, também será igual a 3. Então, ficaremos com esses pontos, 0 e 3 e 1 e 3. E, por fim, vamos analisar quando o nosso x for maior ou igual a 3. Então, vamos analisar com o ponto 3 e o ponto 4.
Quando x for maior ou igual a 3, utilizaremos 2x menos 3, correto? Então, vamos lá. F de 3 igual a 2 vezes, substitui x por 3, menos 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, teremos o ponto 3 e 3. Substituindo por 4, f de 4 igual a 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, teremos o nosso ponto 4 e 5. E fazendo o nosso gráfico, teríamos exatamente este lindo gráfico aqui. Colocando cada ponto correspondente. Ó. Menos 2 e 7. Ó. Menos 2 e 7. Está aqui o ponto. Menos 1 e 5. Menos 1 e 5. Está aqui o ponto. 0 e 3. 0 e 3. Está aqui o ponto. 1 e 3. 1 e 3. Está aqui o ponto. 3 e 3. 3 e 3. Está aqui o ponto. 4 e 5. Está aqui o ponto. Então, esse é o nosso gráfico referente à nossa função. Agora vamos entrar na parte de equação modular. Tá? O que é uma equação modular? É uma equação cuja incógnita aparece em módulo. Bom, como o próprio nome já diz, uma equação modular vai ser uma equação que tem um módulo de alguma variável, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que nós já vimos, né? Que o módulo de x ele é igual a um valor, certo? Então, nós teremos que o módulo de x é igual a m. Então, esse x pode ser igual a m ou pode ser igual a menos m. Como assim, Tassi? Por exemplo, o módulo de 4 é igual a 4. Mas o módulo de menos 4 também é igual a 4. Então, o módulo de um número é igual a m se esse x for igual a m ou se esse x for igual a menos m. É dessa forma que nós resolveremos uma equação modular. Por exemplo, dado a equação módulo de x mais 1 igual a 4, então nós teremos que x mais 1 igual a 4 ou x mais 1 igual a menos 4. Mas de início vamos resolver primeiro essa parte. X mais 1 igual a 4, né? Passando um para o outro lado, ele está positivo e fica negativo, então fica x igual a 4 menos 1, x igual a 3. Essa é uma das soluções que, se substituirmos o x por esse valor, satisfará a nossa equação. Mas também tem outro valor, né? Quando o nosso x mais 1 for igual a menos 4. Então, vamos lá. X mais 1 igual a menos 4, né? Passando esse 1 para o outro lado, ele está positivo, então ele fica negativo. Ficando com x igual a menos 4, menos 1. Menos 4 menos 1 dá menos 5, então x igual a menos 5. Então, esses dois valores que nós encontramos são a solução da nossa equação. Como assim, Tassi? Se eu substituir esse x por esses valores que eu encontrei, satisfará a nossa equação. Vamos ver. Substituindo aqui o x por 3, ficaremos com 3 mais 1, 4, né? Módulo de 4 é 4. Correto, confere, ok. Se substituirmos por menos 5, menos 5 menos 1 dá menos 4. E o módulo de menos 4 também é 4. Então, confere. Correto, ok, satisfez. Vamos a um outro exemplo. E se nós tivermos módulo de 3x menos 9 igual ao módulo de x mais 5? Bom, nós sabemos, né? A partir aqui da nossa definição, que o módulo vai ser igual, né? O que está depois da igualdade vai ser igual ao que está depois da igualdade ou igual ao que está menos depois da igualdade, né? Então, no caso, nós teremos o primeiro caso, que é 3x menos 9 igual a x mais 5. Vamos analisar, então, esse caso. Deixando no primeiro membro somente o que tem x e no segundo membro somente o que tem número, nós ficaremos com 3x menos x igual a 5 mais 9. 3x menos x dá 2x, né? 5 mais 9, 14. O x ainda não está sozinho, então vamos isolá-lo. Vamos dividir por 2. Então, x igual a 14 dividido por 2, nosso x igual a 7. Então, esse foi o nosso primeiro valor que nós encontramos da nossa solução. Se substituirmos o x ali por 7, vai justamente satisfazer a nossa equação modular. Então, o segundo caso seria como? 3x menos 9 igual a menos x menos 5, porque é o menos o que está depois da igualdade, né? Ó, menos
o que está depois da nossa igualdade, ó, menos x mais 5. Ficaríamos com menos x, menos com menos aqui, menos com mais, né? Menos, então fica menos x menos 5. Novamente, deixando no primeiro membro o que tem x, no segundo membro o que tem número, ficaríamos com 3x mais x e menos 5 mais 9. Ficaríamos com 4x igual a 4, dividindo por 4, teríamos que o nosso x igual a 1. Então, se substituirmos na nossa equação o x por 7 e o x por 1, satisfará totalmente a nossa equação. Vamos para mais um outro exemplo. Nesse caso aqui, nós temos o módulo de 3x mais 4, menos o módulo de 7x mais 2 igual a 0. Então, aqui nós vamos organizar. Pegaremos este outro módulo que está aqui e passaremos para depois da igualdade, correto? Então, nós ficaríamos com algo do tipo 3x menos 4 igual a 7x mais 2, né? Porque antes estava negativo, então ficou positivo. Então, resolvendo, né? Nós teríamos que 3x mais 4 igual a 7x mais 2. Novamente, deixando o que está acompanhado de x no primeiro membro e o que está somente em número no segundo membro, teríamos 3x menos 7x igual a 2 menos 4. 3x menos 7x é igual a menos 4x e 2 menos 4 menos 2. Porém, a nossa incógnita aqui ela está negativa, então vamos multiplicar tudo por menos 1 para que essa incógnita ela fique positiva. Então, ficaremos com 4x igual a 2, dividindo por 2, nós teremos o nosso x igual a 2 quartos. Só que aqui eu posso simplificar, né? Simplificando por 2, nós teremos o nosso x igual a 1 meio. E o outro caso, tá? O outro caso é quando o que está antes da igualdade, ou seja, 3x mais 4, ele é igual a menos o que está depois da igualdade, ou seja, menos 7x mais 2, né? 3x mais 7x igual a menos 2 menos 4. 3x mais 7x igual a 10x, menos 2 menos 4 igual a menos 6. Dividindo, né? Nós teríamos que nosso x é igual a menos 6 dividido por 10. Só que aqui também a gente pode simplificar por 2. Então, nós teremos que o nosso x igual a menos 3 meio. Esses valores, 1 meio e menos 3 meio, se substituirmos aqui em x, satisfará a nossa equação. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. No assunto da próxima aula, nós trataremos das equações, bem como os gráficos das funções modulares referentes à função quadrática. Então, é isso e até a próxima aula.